Era só mais um dia normal para esse cara, voltando para casa no metrô. Ele estava lendo sua web novel favorita, uma história com mais de 3.000 capítulos. Uma história cheia de batalhas insanas e monstros gigantescos. Mas, de repente, o metrô parou com tudo. O jovem ficou em choque. Ele pensou que não podia ser... Ele sabia o que estava por vir. O vagão inteiro entrou em pânico. Ninguém entendia nada. Isso porque ele era o único leitor que chegou até o final da história. O único que viu a conclusão daquele mundo. No clímax da novela, o herói enfrentava seu último inimigo. O impacto da luta deles destruía tudo ao redor. O protagonista da história mal conseguia se defender, encarando o oponente. Ele não entendia o que estava acontecendo. Então, o herói perguntou quem diabos era aquele cara na sua frente. Uma pergunta que deixou o inimigo final sem palavras. A batalha continuou, com as lâminas se chocando sem parar. Porque aquele inimigo era o nosso leitor. Com um sorriso cansado, ele finalmente chegou ao fim. Ele lia o final da sua novela favorita, com o coração na mão. Mas, quando a última palavra apareceu, a alegria simplesmente sumiu. A história se chamava Leitor Onisciente. Os personagens que ele acompanhou por anos caminhavam para o seu merecido descanso. Esse era Kim Dokja, o único leitor de 3 maneiras de sobreviver ao apocalipse. Ele tentou passar para o próximo capítulo, mas não tinha mais nada. A história tinha acabado. Ele estava no metrô, voltando para casa. Seu único hobby era ler web novels, no celular durante o trajeto. E esse era ele, Dokja. Um cara comum. No trabalho, as pessoas mal sabiam quem ele era. Seu nome e sua presença não significavam nada para os outros. Kim Dokja, 28 anos. Um funcionário contratado com uma vida sem graça. Ele vivia uma vida normal, quase invisível para o mundo. Mas naquele dia, o fim da sua novela favorita parecia o fim do seu próprio mundo. Só que ele não fazia da ideia de que o mundo real estava prestes a mudar para sempre. O protagonista estava no metrô, focado no celular, quando alguém parou bem na sua frente. Ele levantou o olhar e não acreditou. Era Sang-Yu, do RH da empresa dele. Ela o cumprimentou e perguntou se ele estava indo para casa. O jovem ficou todo sem graça com a aproximação dela. Ele sentiu o perfume dela e ficou ainda mais nervoso. Sangha, sorrindo, perguntou se ele sempre pegava o metrô. Para surpresa dele, ela se sentou ao seu lado. O protagonista tentou disfarçar com uma risada nervosa. Ela perguntou o que ele lia. Ele brincou que era espanhol e significava "me empresta um dinheiro". A piada funcionou. Os dois começaram a rir, quebrando o gelo. Empolgado, o jovem mostrou o celular para ela, explicando mais sobre sua leitura. E Sangha parecia genuinamente interessada, o que o deixou chocado. Mas aquele momento de conexão trouxe uma memória à tona. Uma lembrança de quando ele era só um garoto machucado, sozinho no escuro. Sempre isolado enquanto todos se divertiam, seu único refúgio era a tela daquele celular. A vida do nosso protagonista não era nada especial. Começou com o serviço militar obrigatório, uma rotina sem fim. Ele pensava que não tinha uma única memória feliz. Qual era o sentido de tudo aquilo? E essa rotina continuou na vida adulta. Todo dia, o mesmo trem, o mesmo trajeto. Sua única fuga da realidade era uma web novel que ele lia no celular. No meio de tanta gente, cada um no seu próprio mundo, ele se sentia invisível. Até que uma colega de trabalho, Yu Sangha, puxou o assunto. Ele nem tinha notado que ela estava ali. Dokja forçou um sorriso, tentando manter a conversa, mas a reação dela mostrou que algo estava errado. O sorriso dele não parecia nada natural. Ele tentou mudar de assunto, parabenizando ela por algo, e lamentando não ter estudado mais. Em sua mente, a diferença entre eles era óbvia. Enquanto Sangha se esforçava, ele só lia web novels. A tensão no ar era palpável. De repente, a atenção de Dokja foi para outro lugar. Ele viu algo que ninguém mais parecia notar. Um simples gafanhoto. O inseto pertencia a um garotinho que o carregava numa caixa de plástico. Kim Dokja estava no metrô,
pensativo, voltando do trabalho. O vagão balançava nos trilhos. A colega ao lado dele ficou confusa, sem entender o que ele estava falando. Dokja disse que não importava se ela contasse o nome do aplicativo ou não. Ele afirmou que era apenas um leitor e que precisava viver a própria vida. A mulher continuou olhando para ele, processando aquelas palavras. De repente, ela achou aquilo super inspirador, deixando Dokja totalmente confuso. Ela se empolgou, dizendo que também ia viver a própria vida. O jovem ficou sem graça, vendo que ela tinha levado seu desabafo a sério demais. No meio daquela confusão, o celular dele vibrou. Dokja pegou o aparelho para checar a notificação. Ele estranhou o remetente, um usuário chamado Teles Isne 23. Seus olhos se arregalaram. Ele não podia acreditar. O protagonista tapou a boca em choque. Era realmente quem ele pensava. A mensagem dizia que era um presente, um agradecimento por Dokja ter ajudado a publicar sua história. O protagonista estava no metrô, mexendo no celular como qualquer um. Ele pensou que seria ótimo ganhar um vale-presente de $50. Mas ao olhar a tela, o jovem não entendeu nada do que viu. De repente, um som ecoou por todo o vagão. O protagonista e a mulher ao seu lado se olharam, confusos. Do nada, o trem começou a tremer violentamente. A mulher gritou de pavor, sem entender o que estava acontecendo. Os passageiros se perguntavam se era um ataque terrorista. O pânico tomou conta de todos enquanto o trem saía dos trilhos. Mas o que apareceu na frente deles não era humano. O vagão foi completamente destruído em segundos. No meio da confusão, o protagonista perguntou se sua colega, Sanga, estava bem. Ele olhou para o relógio. Eram exatamente 7 da noite. Foi quando uma mensagem estranha apareceu, mandando todos evacuarem. Os dois ficaram paralisados, percebendo que aquilo era só o começo do pesadelo. Do nada, o metrô parou com um clarão ensurdecedor. O protagonista sentiu uma dor de cabeça bizarra, como se algo estivesse estalando dentro dela. Uma voz do nada anunciou que o cenário principal começaria agora. Ninguém entendia nada. De repente, as luzes do vagão piscaram e apagaram. O caos só aumentava. O jovem olhava em volta, suando frio. Aquilo não era um simples apagão. Os passageiros entraram em pânico, completamente perdidos com a situação. Uma mulher ao lado dele perguntou o que estava acontecendo. Ela não entendeu a resposta dele, pedindo para ele repetir. Todos olharam para o jovem, confusos, mas o protagonista já tinha entendido. Ele pensou que era impossível, mas uma luz estranha apareceu no fundo do vagão, chamando a atenção de todos. O jovem não podia acreditar no que via. Ele gaguejou, pensando que não era possível. Uma criatura bizarra e fofinha começou a flutuar na frente de todo mundo. Ele encarou a criatura, sabendo exatamente o que era aquilo. As pessoas começaram a cochichar, sem entender o que era aquele ser. E então, a criatura abriu um sorriso sinistro, revelando seus chifres. A coisa não era nada fofa. De repente, os estudantes no vagão ficaram em pânico, sem entender o que estava acontecendo. Mas um cara achou que era só uma pegadinha. Ele até pegou o celular para filmar a situação. O protagonista, no meio da multidão, olhava para cima tentando entender a causa daquela confusão toda. A mulher ao lado dele, nervosa, perguntou se ele estava falando com aquilo. Alguém no meio da galera até brincou, perguntando se era para pedir dinheiro emprestado para a criatura. E então, uma criatura bizarra e fofinha apareceu flutuando no meio do vagão, com um sorriso bem esquisito. Um passageiro, ainda sem acreditar, perguntou se aquilo era a gravação de um filme. Ele riu, dizendo que devia ter pesquisado melhor. Alguém disse que ele conseguiria muitos clientes ali. Um homem mais velho perdeu a paciência e mandou a criatura falar logo o que queria. Uma garotinha, toda animada, apontou e perguntou se aquilo era um personagem de desenho animado. A confusão aumentou e as pessoas começaram a gritar, exigindo uma explicação. Mas o protagonista sentiu que algo estava muito errado. Ele segurou o ombro de sua colega, Sanga, e disse para ela não se mover.
A criatura então flutuou acima da multidão, pronta para finalmente se pronunciar. Mas antes que pudesse terminar, a cabeça do cara que achava que era um filme simplesmente explodiu. O sangue espirrou por todo o vagão, manchando o chão e os sapatos de todos. Aquilo não era uma brincadeira. Do nada, uma pessoa simplesmente explodiu na frente de todo mundo. O caos tomou conta do vagão do metrô em um instante. As pessoas ao redor entraram em pânico total. A cabeça de um homem explodiu sem aviso. E então, mais uma. E outra. Uma carnificina sem sentido começou ali mesmo. Tudo isso era obra de uma entidade misteriosa que observava tudo. Uma voz ecoou, dizendo que aquela não era mais a realidade que eles conheciam. O protagonista assistia a tudo, completamente chocado. Ninguém entendia o que estava acontecendo, o medo era absoluto. De repente, uma criatura bizarra apareceu, dizendo que eles viviam vidas de privilégio, e com um sorriso assustador, a criatura deixou claro que a festa tinha acabado. Os passageiros estavam paralisados, sem ter para onde correr. Um homem de terno apertava seus documentos, tentando manter a calma no meio do terror. Todos os olhares se voltaram para o pequeno monstro flutuante. Mas um homem de óculos não parecia com medo. Ele encarou a criatura com pura raiva. Alguém ali pensou que aquele cara só conseguiu um emprego por causa de suas conexões. Um homem de terno achou que podia resolver tudo com dinheiro. Ele ofereceu uma fortuna para a criatura, perguntando quanto ela queria. Com um sorriso no rosto, ele começou a tirar o dinheiro da carteira. Ele estava super confiante que aquilo ia funcionar. Mas, do nada, as notas simplesmente pegaram fogo na mão dele. Caído no chão, o homem ouviu um aviso bem claro. Se tentasse uma gracinha dessas de novo, sua cabeça ia explodir. A criatura então estalou os dedos, encerrando a conversa, e saiu voando pelo vagão, deixando todo mundo de queixo caído. De repente, uma mensagem surgiu no ar. Um canal foi aberto, e as constelações estavam chegando. Sons de notificação ecoaram por toda parte. Telas azuis começaram a aparecer na frente de cada pessoa. Mas enquanto todos estavam em pânico, um jovem de cabelo branco deu um sorriso sinistro. O nosso protagonista, por outro lado, encarava a tela chocado. A mensagem era clara e direta. O cenário principal havia chegado. Flutuando no teto, a criatura desejou boa sorte a todos com um ar debochado, revelando um sorriso aterrorizante que mostrava suas verdadeiras intenções. De repente, uma luz forte explodiu no vagão do metrô. O pânico se espalhou. O protagonista se lembrou do que leu na novela: um vagão cheio de corpos. Uma mulher tentava ligar para a polícia, desesperada. Ele via tudo acontecer, igualzinho à história. Sua colega, Sangha, estava apavorada. O jovem pediu para ela manter a calma, mas não adiantava. O medo no rosto dela era total. Ele não podia mais negar. A novela estava se tornando realidade bem na sua frente. Sangha perguntou o que fazer. O protagonista pensou que era simples. Todo jogo tem regras. Ele disse que eles só precisavam seguir essas regras para sobreviver. Os dois ficaram ali, tensos, esperando o que viria a seguir. E então, uma criatura bizarra apareceu do nada. As cenas da novela voltaram à sua mente. Corpos espalhados pelo chão, pessoas cobertas de sangue, tremendo de medo, e a senhora rezando, um detalhe que confirmava tudo. O protagonista entendeu que não era um sonho. Aquilo era real e muito perigoso. Enquanto isso, o desespero explodiu. Um homem batia na porta, tentando fugir. O protagonista tentava pensar, mas a situação era demais para ele. Ele abriu os olhos, focado. De repente, uma voz pediu para todo mundo se acalmar. A voz ordenou que parassem o que estavam fazendo. Um homem se destacou, explicando que em uma emergência nacional ele tinha autoridade. Ele mostrou sua identidade. Hyun Seong Lee, do Ministério da Defesa. O militar se apresentou oficialmente para todos no vagão. As pessoas começaram a cochichar, surpresas por ter um militar ali. Hyun Seong disse que recebeu uma mensagem de sua unidade. Um passageiro desesperado perguntou sobre o governo.
mas o militar admitiu que não conseguia contato. O protagonista observava tudo, a ficha começando a cair. Ele pensou que aquilo o pegou de surpresa, mas precisava pensar na segurança de todos. Foi aí que ele se lembrou. O protagonista conhecia aquele homem. Hyun-sung agia e falava exatamente como no livro que o jovem estava lendo. Ele se perguntou se era assim que o personagem era introduzido na história original. Tudo era real. O protagonista ficou confuso. Na história que ele leu, Hyun-sung Lee só aparecia depois do primeiro cenário. De repente, alguém gritou que o primeiro-ministro estava fazendo um pronunciamento. Todos no vagão pegaram seus celulares para assistir. Na transmissão, o político prometia combater os ataques com todos os meios necessários. Mas um boato correu pelo vagão. Os terroristas já tinham pegado ele. O pânico começou a se espalhar entre os passageiros. Do nada, o trem sacudiu com uma violência absurda, jogando todo mundo de um lado para o outro. A transmissão foi cortada. A imagem do primeiro-ministro apareceu manchada de sangue. E então o sinal se perdeu por completo. No lugar dele, uma criatura bizarra surgiu na tela, avisando que aquilo não era uma brincadeira. As pessoas olhavam para seus celulares, aterrorizadas com a imagem. O protagonista e a mulher ao seu lado ficaram em choque. O jovem, então, apertou a alça da sua pasta com força. E no meio do vagão, um cronômetro holográfico gigante apareceu do nada. Uma contagem regressiva havia começado. Do nada, um cronômetro gigante surgiu no ar, chocando todo mundo. O tempo passou voando, chegando no último segundo. E então, um novo contador apareceu. 10 minutos. O desespero bateu. As pessoas pressionaram Hyun-sung, que pedia calma. No meio da confusão, uma mulher apavorada segurou o braço do protagonista. Mas ele estava tranquilo. O jovem pensou que tudo ia acontecer como ele se lembrava. Hyun-sung Lee tentava manter o controle, mas o pânico era visível. O protagonista sabia que o verdadeiro herói da história estava para chegar. De repente, o caos começou no fundo do vagão. Gritos ecoaram. Alguém foi morto no vagão de trás e agora tentavam invadir. Um homem tentou segurar a porta, mas foi recebido por uma descarga elétrica. Ele foi arremessado para longe, totalmente eletrocutado. Todos olharam, sem acreditar no que viam. E então, uma notificação surgiu. O cenário estava completo. No celular, uma criatura bizarra transmitia tudo ao vivo, como se fosse um show. Uma voz misteriosa deu um ultimato de 5 minutos. E então, um estalo. Do nada, uma tela holográfica apareceu no vagão, mostrando uma sala de aula. Os passageiros não entendiam o que estava acontecendo. Alguém reconheceu o lugar na tela. Era a escola feminina de Epung. De repente, a transmissão virou um caos completo. As alunas começaram a gritar. Todos no metrô assistiam à cena, completamente apavorados. O protagonista não aguentou e fechou os olhos com força. Mas os gritos de socorro e os sons de carnificina continuavam. Uma das alunas foi pega, implorando por sua vida em seus últimos momentos. As pessoas no vagão ficaram paralisadas de puro terror. Ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. A cena mudou, mostrando uma estudante atacando violentamente a outra. Ela estava estrangulando a colega sem a menor hesitação. A brutalidade da cena chocou todo mundo. Depois de terminar, a agressora ficou ali, ofegante, no meio da sala. O mundo do protagonista começou a falhar, como um vídeo corrompido. De repente, uma tela holográfica surgiu, mostrando uma sobrevivente de outro lugar. Uma voz macabra ecoou no vagão, perguntando se aquilo era divertido. O pânico tomou conta dos outros passageiros. Ninguém entendia nada. Corpos já estavam no chão. As pessoas gritavam desesperadas, querendo saber o que estava acontecendo. O protagonista deu um passo para trás, cambaleando. Todos olhavam uns para os outros, com medo. Em meio ao caos, a voz misteriosa prometeu que iria ajudar a todos. Alguém se encolheu de medo. O toque de outra pessoa era assustador, mas o protagonista estava focado. Ele pegou o celular, abrindo o arquivo da novela que lia. Ele pensou por um instante, o suor escorrendo. O jovem se lembrou das regras daquele mundo.
sobreviventes ganhavam atributos e habilidades especiais. Seus olhos se estreitaram. Ele sabia o que precisava fazer. Ele começou a rolar a tela do celular freneticamente. E então, ele encontrou o final da história. O segredo de tudo. O protagonista ficou em choque com a mensagem que apareceu no seu celular. Ele esfregou os olhos, tentando entender se aquilo era real. Ele pensou se aquilo não era pirataria, ou se não tinha problema por ser um presente do autor. De repente, telas azuis surgiram, anunciando um atributo exclusivo e um novo espaço de habilidade. O jovem ficou em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. Ele tentou abrir a janela de atributos para ver o que tinha ganhado, mas o sistema negou o acesso, dizendo que a janela não podia ser aberta. Não adiantava. Ele não conseguia ver suas novas habilidades. Sem opção, ele decidiu ler primeiro o arquivo que veio junto com a mensagem. E enquanto lia, a verdade terrível começou a aparecer. Em pânico, ele se perguntou qual era o seu atributo. E seus olhos brilharam em azul. Uma habilidade desconhecida tinha acabado de despertar. E com isso, a memória dele clareou. Ele olhou para o vagão da frente, o de número 3887, e se tocou. O herói da história estava no vagão de trás, enquanto o massacre acontecia bem ali na frente. Doc já olhava o celular, tentando entender se o que ele lia era verdade. O que aconteceu com as outras pessoas? Sua colega de trabalho, preocupada, perguntou se eles não deveriam tentar impedir a briga. Mas o protagonista sabia que não era tão simples. Ele olhou para ela tenso. No meio da confusão, um passageiro era agredido sem dó. O agressor era um jovem de cabelo branco, Nam-Woon Kim. Ele mandou o homem calar a boca e, sem pensar duas vezes, acertou um golpe brutal. Nam-Woon perguntou, com um olhar insano, se não tinha mandado ele ficar quieto. Dokja e sua colega assistiram à cena, completamente chocados com a violência. O celular de Dokja revelava o futuro sombrio. Todos naquele vagão morreriam. De repente, uma mão segurou o pulso de Nam-Woon com força. Um homem mais velho interveio, exigindo respeito dos mais novos. Dokja o reconheceu na hora. Era o Sr. Han, seu chefe. O jovem agressor não gostou nada da interrupção. O Sr. Han o puxou, perguntando que diabos ele estava fazendo no meio daquela situação caótica. Ele então apontou para o fundo do vagão, mostrando a todos o verdadeiro problema. A gritaria tomou conta do vagão. Pessoas imploravam por ajuda, enquanto outras só queriam matar. A mensagem era clara. Alguém precisava morrer para que os outros vivessem. O protagonista teve uma visão terrível de uma senhora sendo atacada. Ele entendeu o que eles iam fazer. Um dos passageiros recuou, chocado com a intenção assassina no ar. Os outros estavam simplesmente paralisados de medo. Então, uma figura sombria se ergueu, avisando que o mundo que conheciam acabou, e que nesse novo mundo existiam novas regras. E a primeira regra era a violência. O jovem de cabelo branco começou a espancar alguém sem dó. Um casal observava a cena, completamente em choque, mas o desespero falou mais alto. A mulher se juntou ao ataque, gritando que mandava tudo pro inferno. O homem ao lado dela não acreditou no que via. Ele sentiu nojo daquela atitude. Logo, não era mais um, mas vários atacando a mesma pessoa. O homem de terno assistia a tudo, horrorizado com a brutalidade. Um jovem percebeu que eles realmente tinham matado a vítima. O protagonista observou tudo em silêncio, sem se mover. Ele pensou que tudo o que pôde fazer foi ficar parado e assistir. A vítima foi uma senhora idosa, a primeira a ser sacrificada. Dokja apertou o celular com força. Do nada, sua colega de trabalho saiu correndo. Ele a segurou pelo ombro, impedindo que ela fosse. Dokja a encarou com um olhar sério. Não era para ela ir. Ela estava apavorada, tentando se justificar. Mas o protagonista a manteve ali, firme. Ele pediu, por favor, que ela fizesse exatamente o que ele dissesse. Dokja respirou fundo, visivelmente tenso. O jovem pensou que aquilo não fazia parte do seu plano. Sua colega se lembrou que não tinha interferido antes, porque estava esperando o momento certo.
Mas o momento chegou da pior forma. Uma explosão gigantesca rasgou o vagão. O olhar de Dokja se encheu de fúria. Ele avançou em meio à destruição. O trem foi destruído e todos foram arremessados para fora, caindo sem parar. De repente, uma explosão sacudiu o vagão do trem. Dokja pensou que seu plano era mais do que só salvar a velhinha. Ele precisava encontrar algo, ou alguém. Com isso em mente, o protagonista partiu para cima com tudo. O jovem de cabelo branco nem viu o que o atingiu. Dokja o acertou com um encontrão brutal. O impacto foi tão forte que jogou o cara contra a parede do trem. A força da batida foi absurda. Chegou a arrebentar a porta do vagão, abrindo um buraco para fora. O agressor ficou furioso, gritando para saber qual era o problema de Dokja. Mas o protagonista não estava nem aí para ele. Dokja procurava outra coisa no meio da fumaça. E então ele encontrou. Seu verdadeiro alvo era um garotinho segurando um viveiro de insetos. Sem perder tempo, Dokja agarrou o menino. Ele pediu licença enquanto o prensava na parede e finalmente pegou o que tanto procurava, o viveiro. O protagonista se aproximou do garotinho, que olhava para sua caixa de insetos. Ele sabia que, se não agisse, o vagão viraria um caos de violência. O menino e sua mãe estavam completamente apavorados com a situação. Os outros passageiros também não sabiam o que fazer, paralisados pelo medo. Mas Dokja, o único que entendia o que estava acontecendo, permaneceu firme. Ele gritou para a multidão, questionando o que fariam depois do primeiro sacrifício. Suas palavras duras fizeram o garotinho se encolher de medo. As pessoas ainda hesitavam, prontas para atacar a senhora indefesa no chão. Enquanto isso, o ser que os observava abriu um sorriso sinistro. Ele se divertia com o desespero e o medo dos humanos. O monstro debochou de Dokja, dizendo que as chances de sobreviver eram de 50-50. Mas o protagonista o desafiou, perguntando como passar sem se tornar um assassino. O ser ficou irritado, achando a ideia de não matar um humano ridícula. Foi aí que Dokja mostrou a solução: uma caixa cheia de insetos. A multidão inteira gritou, chocada com a proposta do protagonista. Uma luz forte brilhou e uma memória estranha veio à tona. De repente, insetos voaram na direção de Dokja e um sorriso sinistro surgiu no rosto do protagonista. Ele se questionou se sempre foi esse tipo de pessoa no fundo. Sem pensar duas vezes, ele esmagou um dos insetos com a mão. Enquanto os outros passageiros entravam em pânico, Dokja agiu. O vagão virou um caos completo, com pessoas gritando por todo lado. Ofegante, ele percebeu que ainda havia mais inimigos. Dokja então se virou e encarou a pessoa parada no fim do vagão. Era um homem de cabelo branco, com um olhar desafiador. Seus olhos vermelhos pareciam analisar cada movimento de Dokja. O homem riu e perguntou se ele jogou os insetos porque nem todos podiam sobreviver. Dokja confirmou. O protagonista achou a reação dele ridícula e ficou confuso. Mas o sorriso do homem de cabelo branco se tornou puramente demoníaco. Naquele instante, uma tela de sistema apareceu na frente de Dokja. De repente, uma tela de perfil surgiu, apresentando um jovem de cabelo branco, Namun Kim. O protagonista olhou para a tela e pensou que a descrição de Edgelord batia certinho. O sistema o apresentou com um título: Demônio Iludido, Namun Kim. Com um sorriso sinistro, Namun se virou e o convidou para formar uma equipe. Dokja ficou tenso na hora. A proposta o colocou numa situação complicada. Ele olhou para o caos no vagão, pensando que sua escolha seria diferente se não tivesse lido a novel. Mas depois de ver Namun pessoalmente, as coisas mudavam de figura. O jovem pisou em um corpo sem se importar, dizendo que tinha assuntos pendentes com a velhinha. Namun não ia deixar o inseto que ele pegou escapar de jeito nenhum. Ele se irritou ao não encontrá-la e gritou que ia pegá-la de qualquer jeito. Leitor onisciente. Então Dokja deu sua resposta. Disse que sentia muito, mas trabalhava sozinho. Namun ficou chocado com a recusa. Ninguém esperava por essa.
O protagonista sabia que se aliar a ele garantiria sua sobrevivência por agora. Namun, então, mandou ele sair do caminho, pois precisava terminar o serviço com a senhora. Ele pensou que ninguém deveria escapar de suas mãos, mas de repente alguém segurou seu pulso. O protagonista impediu o jovem de cabelo branco de continuar. O rapaz ficou irritado, perguntando se ele estava tentando bancar o herói. Mas o prota só se lembrou do quanto odiava esse personagem na história que leu. O jovem Namun Kim se soltou com raiva. O sistema avisou que ele agora desprezava o protagonista. Os dois se encararam, a tensão aumentando no ar. Namun gritou para ele sair da frente e partiu para cima com tudo. Mas o protagonista parecia já saber que isso ia acontecer. Namun, então, acertou um soco poderoso, perguntando o que ele achava daquilo. A aura sombria dele explodiu com ainda mais força. Sem dar tempo para respirar, ele pulou por cima do prota para um novo ataque e esmagou o chão com um poder devastador. O jovem ria como um louco, se divertindo com a destruição. Ele estava completamente entregue àquela batalha. De repente, Dogja sentiu uma dor de cabeça insuportável. Uma tela do sistema apareceu, avisando que ele desbloqueou uma habilidade. O jovem não entendeu nada. Perto dali, um cara de cabelo branco gritava, querendo saber para onde foram os insetos. Um barulho ensurdecedor ecoou pelo vagão, e todos entraram em pânico. Foi aí que Dogja avançou e acertou um soco direto no homem de cabelo branco. O impacto foi brutal, carregado com uma energia sombria. Com um único movimento, o protagonista arremessou seu inimigo para longe. O adversário gritou, completamente cheio de ódio. Mas então, outra notificação do sistema surgiu na frente de Dogja. Seus olhos se focaram na nova mensagem que apareceu. O inimigo se recuperou e partiu para cima com um golpe de energia. Dogja desviou por um triz. O ataque do homem de cabelo branco era rápido e impiedoso. A energia roxa passou raspando pelo rosto do protagonista. Dogja cerrou o punho, pronto para revidar o ataque. O inimigo, furioso, xingou o jovem e se preparou para atacar de novo. Dogja estava recuando, tentando ganhar tempo. Ele só precisava aguentar mais um pouco, mas o jovem de cabelo branco se aproximava, com um olhar ameaçador. O tempo estava se esgotando. O contador marcava menos de 2 minutos. O inimigo o encarou com um olhar insano, fixado em seu próximo alvo. De repente, Dogja viu uma senhora caída e entendeu tudo. Se ela morresse, Namun venceria o cenário. O protagonista correu para salvá-la, mas ele percebeu que era tarde demais. Namun já estava lá, com uma faca na mão. Ele ativou uma habilidade de luta e avançou para o golpe final. Só que o ataque não atingiu a senhora. Dogja usou o próprio braço como escudo. A dor era insuportável. Ele sentiu a pele queimar, como se o ferimento estivesse amaldiçoado. Mesmo ferido, ele agarrou a senhora para protegê-la. Suas pernas tremiam, mal aguentando o peso. Com suas últimas forças, Dogja a carregou para longe do perigo. Com o rosto cheio de suor e desespero, o protagonista gritou. Ele se lembrou de uma vida inteira sendo pisoteado pelos mais fortes. De repente, um cara de cabelo branco apareceu, dizendo para acabar logo com aquilo, pois o tempo estava acabando. Com um sorriso debochado, o jovem perguntou se aquilo também era um organismo vivo. Na mão do protagonista, um pequeno inseto brilhava, e a resposta estava prestes a ser dada. Sem pensar 2 vezes, ele esmagou a criatura com a mão. O sistema explodiu em notificações. Ele não matou só um, mas dezenas de seres vivos, ganhando uma fortuna em moedas. O cara de cabelo branco ficou em choque, sem acreditar no que via. Furioso, o agressor partiu para cima com uma faca, pronto para atacar. Mas o protagonista foi mais rápido. Ele decidiu investir todas as suas 2.700 moedas em vigor. Seu vigor saltou do nível 1 para o 10, aumentando drasticamente sua resistência física. A faca voou direto para o seu peito, mas a lâmina parou na sua pele, como se tivesse batido numa parede de aço. O agressor forçou a faca com tudo, mas ela simplesmente não entrava. Tropeçando para trás, o inimigo não entendeu como aquilo era possível.
O protagonista então revelou seu truque. Gafanhotos botam mais de 100 ovos de uma vez. O protagonista declarou friamente que não era ele quem ia morrer. Seria o outro. O homem de cabelo branco riu, completamente incrédulo e desesperado. Cego de raiva, ele avançou, gritando por que o jovem simplesmente não morria. Mas seu ataque foi inútil. Um golpe de energia atravessou seu rosto. O protagonista nem se moveu. Seu olhar continuava frio e calculista. Gritos de dor ecoaram pelo vagão escuro, e depois silêncio. Uma tela do sistema apareceu, anunciando que o primeiro cenário tinha acabado. Do nada, uma criatura bizarra e fofa surgiu, distorcendo a realidade ao redor. Ela flutuava no meio do vagão destruído, sobre os corpos dos mortos. O chão estava coberto de sangue, uma prova do que foi preciso para sobreviver. E ali estavam os poucos que conseguiram, com o protagonista à frente de todos. Um deles era Hyun Song-lee, um homem com um olhar sério de militar. Sang-yu, a colega do protagonista, parecia completamente traumatizada. O garotinho, Ji Leong-lee, também sobreviveu, mas estava em estado de choque. E por fim, Myung-go-han, o chefe de departamento, que tremia de puro medo. No chão, o corpo de um estudante. A identificação no uniforme dizia Nam-moon Kim. Ele estava morto, uma faca cravada na cabeça, em meio a uma poça de sangue. E quem estava de pé era Dokja Kim, o protagonista. Em seus últimos momentos, Nam-moon implorou por ajuda, desesperado. Ele agarrou Dokja, gritando que não queria morrer. Mas o protagonista não demonstrou nenhuma emoção, e o sangue jorrou. Dokja pensou que seria mentira dizer que não sentia a culpa, mas era estranho. Ele se olhou no reflexo da janela do trem. Uma marca de sangue parecia estar em seu rosto. O jovem tentou limpar a mancha, mas seu rosto estava limpo. O sangue estava no vidro. O sistema avisou que suas moedas foram cortadas pela metade por matar alguém que não resistiu. Dokja olhou para trás para ouvir a carnificina no vagão. De repente, o trem começou a andar, e uma notificação surgiu. Ele desbloqueou a conquista dizimador por matança excessiva. Os outros sobreviventes olhavam, ainda em choque com tudo. Um homem e um garoto observavam a cena, assustados. Alguém gritou que o trem estava se movendo e que poderiam ir para casa. Mas Dokja sabia que a história era outra. Do nada, uma serpente gigante apareceu, rugindo em meio ao fogo e à destruição. Os passageiros olharam pela janela, completamente apavorados. Eles não acreditavam no que viam. Enquanto todos entravam em pânico, o protagonista permanecia calmo. Ninguém entendia como aquilo era possível. De cima, a destruição era total. O trem estava preso na ponte, cercado pelo caos. Então, uma criatura marinha colossal surgiu da água, encarando a ponte. Era o monstro que estava causando tudo aquilo. Um dos homens gritou, dizendo que o trem tinha parado e que o monstro vinha atrás deles. Ele olhou de novo e percebeu que não era bem isso. O protagonista, então, explicou que aquele monstro se chamava Ictiosauro. Outro sobrevivente perguntou, desesperado, o que era aquela coisa? Dokja então falou para todos se acalmarem. Eles estavam seguros. Por enquanto, nesse momento, aquela criaturinha fofa com chifres apareceu de novo, flutuando no ar. E o protagonista se lembrou de um detalhe crucial da história: as constelações. Seres que assistem a essa tragédia como se fosse um show. Ele entendeu por que o Dokaebe estava feliz. O canal dele tinha 21 espectadores, um número enorme para um novato. O jovem pensou que esse resultado inesperado era por causa do que ele fez com Nam-moon. Com isso, ele entendeu que a história tinha começado de verdade. O protagonista pegou uma faca, se preparando para o que viria. Ele se lembrou de como, até ontem, sua vida era completamente normal. Mas agora, tudo tinha mudado para sempre. De repente, uma mensagem apareceu. As constelações, os seres que assistiam a tudo, presentearam Dokja com 500 moedas. Ele sabia que aquilo não era um presente. Cedo ou tarde, todos pagariam a taxa de entrada com suas próprias vidas. Sangha, sua colega de trabalho, se aproximou.
totalmente abalada. Dokja segurou a mão dela. A moça lamentou não ter conseguido salvar a senhora de antes. Ela não entendia. Sangha perguntou como Dokja conseguia estar tão calmo. O protagonista apenas olhou de volta sem entender a pergunta. E então, a criatura bizarra reapareceu, parabenizando todos por provarem seu valor. A criatura notou que havia mais sobreviventes do que o esperado. Dokja olhou para o garotinho e lembrou seu nome, de Leong Lee. O menino estava parado, em choque, ao lado do corpo de sua mãe. O protagonista se aproximou e colocou a mão no ombro dele. E então, perguntou diretamente se o garoto queria viver. Dokja pensou que aquilo não era simpatia. O pequeno Gi-leong concordou com a cabeça. As constelações gostaram da atitude e deram mais 200 moedas a Dokja, enquanto Sangha e Hyun-seong observavam tudo. O garoto apertou a mão de Dokja, firmando o acordo. Do nada, uma criaturinha fofa e brilhante surgiu no meio do vagão. Os sobreviventes ficaram paralisados, olhando para ela. O protagonista olhou para o Sr. Han, todo machucado, e pensou que ele era um cara de sorte por ter sobrevivido. Lá fora, um monstro marinho gigante tinha destruído a ponte, rugindo com uma fúria absurda. O jovem se sentiu um lixo. Ele pensou que eles não passavam de insetos, provando que até os mais fracos mereciam viver. A criatura então anunciou a recompensa deles. Agora, eles estavam qualificados para serem patrocinados por constelações. Ninguém ali fazia ideia do que aquilo significava. Patrocinados? Por quem? A confusão era total. O protagonista perguntou o que era esse papo de patrocínio. A criatura respondeu com deboche, dizendo que eles eram um caso perdido e que era melhor só experimentar. E com um simples estalar de dedos, telas azuis de sistema surgiram na frente de cada um. O protagonista lembrou da novel que ele lia. O herói original teve 5 opções, então 4 não era um número ruim. Ele sabia que precisava analisar os apelidos dos patrocinadores para descobrir suas verdadeiras identidades. A primeira opção era o Dragão da Chama Negra Abissal. O jovem sabia que ele dava um bônus de poder, o que era ótimo no começo. Mas tinha um problema grave. Quanto mais poder você usava, mais perdia a sanidade, até virar um assassino psicopata. Sangha disse que também não entendia nada. O protagonista ficou pensativo. Na história, esse dragão patrocinava outro personagem. Por que o escolheu agora? Ele, então, percebeu que Sangha tinha recebido 2 ofertas de patrocínio. O protagonista pensou que ela também era uma pessoa de sorte. Criaturas divinas observavam os humanos, patrocinando seus escolhidos com moedas. Dokja pensou que ter 4 opções de patrocinadores não era nada mal. A primeira era o temível dragão da chama negra abissal. Ele então analisou sua segunda opção, o juiz demoníaco do fogo. Pelo nome, parecia um demônio, mas na verdade era o arcanjo Uriel. O protagonista sabia que Uriel era uma boa escolha, mas decidiu ver as outras. A terceira era o conspirador secreto, uma figura totalmente enigmática, mas foi a última opção que o deixou sem palavras. Ele olhou para os outros, todos escolhendo seus próprios patrocinadores. Dokja voltou para sua lista, analisando cada nome com cuidado. Seu coração disparou. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. A quarta opção era o grande sábio, igual aos céus, Sun Wukong. Ele se lembrava bem da novela. Por que uma constelação tão poderosa estaria interessada nele? Enquanto isso, os outros passageiros continuavam paralisados, encarando suas próprias telas. O vagão estava um caos, corpos por todo lado. O protagonista se perguntava se conseguiria vencer ele. De repente, uma criatura bizarra apareceu no meio deles. Ela anunciou uma pequena pausa na seleção de patrocinadores. E com um puff, ela sumiu no ar. A criatura avisou que voltaria em 10 minutos. Dokja aproveitou o tempo e chamou os sobreviventes para perto. Mas eles estavam com medo, hesitantes. Um militar se aproximou e se apresentou como Hyun-seong Lee.
O protagonista respondeu, dizendo que seu nome era Dokja Kim. Hyeon-seon comentou que era do exército e que não estava em serviço. O aperto de mão foi firme. O militar então agradeceu a Dokja. Ele disse que, se não fosse pelo jovem, todos ali estariam mortos agora. Mas do nada, uma mão agarrou o ombro de Dokja. Era o seu chefe, o Sr. Han, com um sorriso nojento no rosto. O homem exigiu que Dokja o chamasse de Sr. Han, mesmo naquela situação. Dokja olhou para ele, sem paciência nenhuma para aquilo. O chefe continuou falando, dizendo que tudo aquilo parecia uma novela que ele lia no trabalho. Até que Dokja mandou ele calar a boca, chamando-o pelo nome completo. Myung-go Han. Enquanto isso, um dos passageiros simplesmente surtou. Ele gritava sobre a empresa dele, se perguntando se ela ainda existia depois de todo aquele caos. Mas Dokja cortou o surto dele. O protagonista lembrou a todos que, como o Dokaebe disse, aquilo não era uma piada. A realidade da situação era pesada. O grupo ficou em silêncio, processando o horror. Ninguém conseguia acreditar que aquilo era real. Eles se perguntavam se não era tudo um pesadelo. Hyeon-seong-lee, o militar, foi o primeiro a se recompor. Ele se virou para Dokja e perguntou se o jovem tinha alguma ideia do que fazer. A resposta de Dokja foi direta. Ele disse que eles precisavam sair dali. Mas a ideia de sair do vagão deixou todo mundo apavorado. Lá fora, um monstro marinho gigante rugia na ponte destruída. Hyun-sung disse que era perigoso demais sair agora. Outro passageiro concordou, gritando que se eles saíssem, seriam mortos na hora. De repente, uma batida forte veio da porta do vagão seguinte. Todos se viraram, assustados. O que diabos era aquilo? Mas Dokja sabia que não era o próximo cenário. Ele explicou que o Dokaebe ainda não tinha voltado. E no instante seguinte, a porta foi arrombada com um chute violento. De repente, a porta do vagão se fechou com um estrondo, prendendo todo mundo lá dentro. Os olhos de Dokja se arregalaram. Ele precisava pensar rápido. O soldado, Hyeon-seong, não entendeu nada e tentou questionar o protagonista. Mas a porta de aço se trancou com uma força absurda. Hyeon-seong alertou que qualquer coisa do outro lado daquela porta era um inimigo. Dokja, no entanto, parecia calmo, como se já esperasse por isso. Os outros sobreviventes estavam completamente perdidos. O soldado então gritou que a porta estava quebrada. Não tinha como sair. Sanga tocou a porta, sentindo o desespero bater. Sentado no chão, Dokja confirmou que aquela também não funcionava. Ele disse que precisavam achar uma saída. O protagonista se levantou, pensando que tinha que haver pelo menos uma porta que ainda abrisse. E então, outra porta do vagão se fechou com um clarão. Só que dessa vez, um novo grupo de sobreviventes apareceu vindo de outro vagão. A expressão de Dokja mudou na hora. A chegada daquelas pessoas não fazia parte do plano dele. O protagonista, ainda em choque, processava a informação. Ele pensou que a tal habilidade era, na verdade, uma persona. No meio do caos, uma colega de trabalho o chamou. Dokja estava sentado, cercado por corpos e destruição. O grupo de sobreviventes se juntou perto de uma porta. Um homem de óculos disse que ia tentar abrir. A porta do trem começou a se mover lentamente. Mas não adiantou. Alguém comentou que aquela porta também estava quebrada. Eles continuavam presos. Dokja olhou para o lado, vendo suas 4.700 moedas. Ele pensou em usá-las para aumentar a própria força. Mas o jovem tinha outro plano. Ele se aproximou do soldado, Hyeon-seong-lee. Do nada, uma tela do sistema apareceu na frente do militar, que ficou sem entender nada. Dokja ativou uma habilidade e viu o perfil completo de Hyeon-seong. Nome, idade, constelação patrocinadora e até suas habilidades pessoais. O protagonista, então, se dirigiu ao grupo. Ele confirmou que os atributos do soldado eram os mesmos da novela que ele leu. Dokja perguntou a Hyeon-seong sobre suas skills. O militar admitiu que tinha uma, mas não sabia como usar. Dokja deu a dica. Era só se imaginar usando. Hyeon-seong então soltou um grito de esforço. Uma aura verde explodiu ao redor dele. Com uma força absurda, o soldado arrebentou a porta do trem, abrindo um caminho. Hyeon-seong comemorou
dizendo que tinha funcionado. E para Dokja, 2 notificações apareceram. Hyun Seong-lee começou a confiar nele. Dokja sabia que o vagão ia quebrar. Ele gritou para todo mundo correr, mas se lembrou de um detalhe crucial da história. O protagonista tinha um plano em mente. De repente, uma luz forte apareceu na frente deles. Uma criatura bizarra surgiu do nada no meio dos trilhos. O ser estranho reclamou, dizendo que ainda não estava pronto para começar. Todos ficaram paralisados de medo, sem entender nada, menos Dokja, que parecia saber exatamente o que estava acontecendo. Com um simples estalar de dedos, tudo mudou. Telas azuis de sistema surgiram na frente de cada um deles. Dokja analisou a mensagem na sua tela com atenção. Sangha ficou confusa, dizendo que a tela falava de uma ponte caída, mas a ponte estava inteira. Dokja mandou ela não pensar e apenas correr. A verdade é que a ponte ainda não tinha caído, porque eles saíram do trem antes da hora. Mas ela ia desabar a qualquer momento. O homem carregando o garoto disse que estavam quase chegando ao fim da ponte. O grupo correu com todas as forças que ainda restavam, mas algo terrível começou a acontecer atrás deles. Um redemoinho gigante se formou na água do rio, e de lá, um monstro marinho colossal surgiu, pronto para destruir tudo. De repente, um monstro marinho colossal surgiu das águas. Os sobreviventes se perguntaram se era um ictiosauro ou algo ainda pior. A criatura soltou um rugido de gelar a espinha. E do nada, uma criatura bizarra apareceu, perguntando se o jogo estava fácil demais. Dokja olhou para cima, desesperado. Ele entendeu na hora o que estava acontecendo. Com um simples estalar de dedos, a criatura mudou as regras do jogo. O sistema anunciou: os pensamentos malignos dos mortos retornaram. Uma energia sombria começou a subir da terra. Envolvidos por aquela aura sinistra, os corpos dos que não sobreviveram começaram a se reerguer. A colega de Dokja não acreditou no que via, se perguntando se aquilo eram zumbis. A horda de mortos-vivos avançou sem piedade, atacando os sobreviventes, que gritavam de pavor. Enquanto isso, um homem protegendo um garoto gritou desesperado por Dokja. Eles haviam acabado de entrar na estação Oksu. O grupo de Dokja estava encurralado nos trilhos do trem, com a horda de zumbis se aproximando por todos os lados. Presos e sem ter para onde correr, o desespero tomou conta do grupo. Mas em meio ao caos, a expressão de Dokja mudou. O medo deu lugar à pura determinação. E para piorar tudo, o ictiosauro avançou com tudo, pronto para devorá-los.